A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana, do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação, com o tema Empatia, o melhor presente. Aos irmãos cristãos, aos companheiros de doutrina espírita, aos amigos das mais diversas crenças que nos ouvem, nos mais distantes locais, nas mais diferentes condições, convido a todos para dedicarmos alguns minutos à reflexão sobre uma capacidade humana que, especialmente nesses tempos, precisamos oferecer ao mundo. E eu falo da empatia. Atravessamos um momento muito difícil. Vivemos uma pandemia que assola todo o planeta. Pandemia causada por um vírus tão pequeno que somente um microscópio eletrônico é capaz de detectá-lo. O vírus, uma estrutura muito mais simples que uma bactéria, uma vez que não chega a ser sequer uma célula, invade o nosso organismo, se liga a uma célula saudável como um parasita, se reproduz e causa a doença que desequilibra o organismo, podendo levá-lo ao colapso e até à morte. Como algo assim tão pequeno e imperceptível é capaz de ceifar tantas vidas, amedrontar nações inteiras e colocar em xeque a nossa fé? Se olharmos o curso da nossa história, à medida que nos espalhamos pelo mundo, as doenças infecciosas causadas por vírus e bactérias têm sido uma companhia constante do homem. Infelizmente, essa não é a primeira e não será a última vez que a humanidade amargará uma calamidade como esta. As doenças são características inerentes aos mundos de provas e expiações, devido às nossas condições espirituais. Mas a misericórdia divina nos socorre com a medicina e com profissionais abnegados. E à medida que avançamos em conhecimento, tecnologia e fraternidade, nossos sofrimentos são amenizados. No século XIV, a peste negra ou peste bubônica, causada por uma bactéria, assolou o planeta, matando cerca de 200 milhões de pessoas. Isso representou 45% da população mundial. Quase metade da população do mundo morreu pela desconhecida doença de até então. A varíola, no século XVI, fez 56 milhões de vítimas fatais, matando cerca de 10% da população mundial. Mais recentemente, no século passado, os vírus causadores da gripe espanhola e da AIDS ceifaram juntos, somados, a vida de mais de 85 milhões de irmãos. 1,5% da população mundial da época. Atualmente, mesmo com todo o desenvolvimento da medicina, tristemente, o vírus Covid-19 levou para o mundo espiritual mais de 3 milhões de irmãos nossos. Todos nós somos atingidos e sofremos. Inevitavelmente, em algum momento nesse último ano, convivemos com o incômodo da mudança forçada de hábitos. De uma hora para outra fomos obrigados a ficar presos em casa, a usar máscaras e manter a distância das pessoas que amamos. Com a dificuldade de uma convivência intensa dentro da família, vivemos a dúvida e insegurança frente às informações desencontradas sobre a doença. Convivemos com a impotência diante dos desempregos e aumento do custo de vida. Convivemos com a raiva perante a politização da doença. Convivemos com medo de contrairmos a doença e pararmos num leito de CTI. Convivemos com o susto e a tristeza pela morte de pessoas próximas. Convivemos com o desconforto da possibilidade iminente de nossa morte. Enfim, convivemos com a incerteza do futuro. Cada um de nós experimentou alguns ou todos esses sentimentos amargos: incômodo, mal-estar, dúvida, insegurança, impotência, raiva, medo, susto, tristeza, desconforto, incerteza.
E somado a esses sofrimentos que compartilhamos com o mundo, ainda temos nossos dramas pessoais que enfrentamos diariamente. São tantos os sentimentos menos felizes que, apesar de crermos que tudo tem um lado bom, muitos de nós estamos tendo dificuldades de enxergar o bem que possa advir de toda essa tragédia. Mas é necessário pararmos, respirarmos, refletirmos em todo o conhecimento adquirido até então e buscarmos o equilíbrio. Fomos preparados espiritualmente para esse momento. E é certo que de um modo ou de outro sobreviveremos a essa tragédia. E o mundo continuará seu curso, como aconteceu em tempos recuados. A vida tem um propósito divino. E a terra tem um governador, sábio, justo e misericordioso, que é Jesus, o grande Rabi da Galileia. Sairemos desse infortúnio mais fortalecidos. Humildemente, nesses poucos minutos que nos é dado refletir, proponho a receita de um remédio disponível a todos nós, para voltarmos a dormir tranquilamente e confiarmos novamente num amanhã melhor. Esse remédio chama-se empatia. O que é empatia? No dicionário, uma das definições diz que ela é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que outra pessoa sente e de querer o que ela quer. Em resumo, poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Todos nós sofremos algum dissabor nesse momento. Mas temos milhares de pessoas sofrendo muito, mas muito mais que nós. E quando saímos de nós e vamos em busca do outro, nossas dores se apequenam e não raras vezes desaparecem. Essa é a proposta da empatia, sair de si para socorrer o outro. Um jovem poeta brasileiro contemporâneo nosso, que assina com o pseudônimo de AK Poeta, ressignifica a empatia dessa forma. Empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não diminuir a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma. Sem empatia, não conseguimos alcançar a verdadeira caridade, que é a nossa única salvação, como nos alerta o codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Quando ele diz que fora da caridade não há salvação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Temos irmãos aí fora, e quando eu digo aí fora, é fora de nós, porque este irmão pode estar a poucos centímetros, como a muitas milhas distantes de nós. Mas irmãos que se encontram caídos em meio a toda essa confusão, que estão sendo pisoteados pelo desespero e sufocados pela falta de esperança e de fé, e precisam de nossa mão para se levantar. Essa mão que pode significar um alimento, um agasalho, um remédio, mas também uma informação correta, isenta de partidarismo político ou religioso, um esclarecimento, um olhar, um sorriso, uma palavra de esperança, um silêncio, uma prece. Mas para sabermos como ajudar sem humilhar, é preciso sentir com o outro e não ficar avaliando o que ele sente. Quando olhamos a empatia como a capacidade de nos colocar no lugar do outro, vamos nos transportar para o cenário dele. Mas muitas vezes continuaremos a ver pelos nossos olhos, a sentir conforme nossos moldes. E o que pode ser um sofrimento atroz para o outro pode não ser para mim. Então eu vou continuar indiferente. Precisamos é sentir o outro, é ouvir o outro. Não só com os sentidos do corpo, mas principalmente com os sentidos da alma. E como Jesus, olharmos em seus olhos e perguntarmos: o que queres que eu faça? O convite é sairmos do nosso mundo e buscarmos a alma do outro para perceber como podemos ajudá-lo.
Não se trata de doar aquilo que nos sobra, mas de doar aquilo que falta ao outro. Vamos lembrar aqui do exemplo do grande médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Certa feita, numa noite chuvosa, chegou-lhe à porta a súplica de uma mãe muito pobre, desesperada por causa de sua filha que estava muito doente e necessitando de um socorro médico. Nesse instante, Bezerra sente um aperto no peito, porque ele havia acabado de medicar seu próprio filho que ardia em febre. Sua esposa, aflita, lhe lança um olhar suplicando que ele não se ausentasse naquele momento. Mas ele, com o coração apertado, pede calma à sua esposa, dizendo que era preciso aguardar que o remédio fizesse efeito e que tudo ficaria bem. E numa prece sentida, entrega seu filho à tutela de Deus e sai, debaixo de chuva, para atender a filha de uma mãe desesperada. Isso é sair de si para ajudar o outro. Quando, apesar dos nossos problemas, nós vamos de encontro ao outro para auxiliá-lo. Isso é fraternidade. Quando sentimos o outro como um irmão. Isso é amar o outro como a si mesmo. Que cada um de nós nos façamos essa pergunta. Teria eu tamanho desprendimento como o do Dr. Bezerra? Ou será que eu ainda falo, não dou conta dos meus problemas, vou resolver o problema dos outros? Teria eu essa capacidade de sair da minha zona de conforto para ajudar o outro? Ou será que eu ainda me pego falando, não tenho tempo. Só tenho tempo aos domingos e é o meu único dia de descanso. E ainda muitas vezes usamos Deus como referência, falando assim, afinal até Deus descansou no 7º dia, né? Teria eu a capacidade de deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que eu preciso? Ou ainda falamos assim, nossa, estou precisando fazer uma faxina nos meus armários, devo ter muita roupa que eu nem uso mais e poderia doar, mas eu estou com tanta preguiça. E enquanto isso, pessoas morrem de frio. Se desejamos construir um mundo melhor para vivermos, precisamos dessa capacidade de, apesar de todos os nossos problemas e dificuldades, ajudarmos o outro. É hora de abandonarmos o lema cada um por si, Deus por todos, para vivenciarmos o um por todos e todos por um. No dia que conseguirmos viver como um só povo, uma só raça, sem segregação e sem preconceito, seremos imbatíveis. Não existirá infortúnio que nos esmoreça, porque então o amor e a caridade habitarão entre nós. Necessário é sairmos de nossa estagnação, sem aguardar o tempo disponível, a condição financeira favorável, a capacidade intelectual ou emocional ideal para ajudarmos. É ajudando que vamos conseguir essa condição. Existe um ditado popular de autoria desconhecida que nos diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se olharmos para a história, vamos ver que Davi, o grande rei Davi, foi excluído no início pela cor do seu cabelo. Moisés, o libertador dos judeus, era gago. O profeta Jeremias era muito novo. Pedro, André e outros apóstolos eram broncos, a grande maioria analfabetos. Tomé, um descrente. Kardec mesmo não era nenhum jovem quando se dedicou ao estudo do Espiritismo. Ele tinha 53 anos quando abraçou a missão. Madre Teresa era franzina, de organismo debilitado. O próprio Chico Xavier, pobre, órfão. E todos eles fizeram muito pela humanidade. Tanto que falamos deles aqui hoje. Eles conseguiram sair de si e ajudar muito o outro. O que eles tinham que nós não temos? Boa vontade. E o que eles não tinham que nós temos? Desculpas. Até quando olharemos para o que somos e não para o que podemos nos tornar?
Podemos ser aquele que reergue o corpo e a alma do necessitado com socorro material e espiritual. O número de pessoas com depressão e que cometeram suicídio aumentaram vertiginosamente no último ano. Como deixamos uma pessoa adoecer ao nosso lado e não percebemos e não ajudamos? Será que o nosso egoísmo em olhar somente para os nossos problemas nos cega a ponto de não notarmos o outro definhar física ou moralmente ao nosso lado? Por acreditarmos na lei das vidas sucessivas, nós, espíritas, mais que quaisquer outros, sabemos que aquele que erguemos hoje será o nosso amparo amanhã. Ajudemos incansavelmente no limite de nossas forças. Compreender o que a outra pessoa necessita sem julgamentos e sem críticas e ajudá-lo é o melhor presente que podemos ganhar. Ajudar ao outro é a grande oportunidade de nos melhorarmos como seres humanos e melhorarmos o mundo em que vivemos. Ajudar sem julgar é um grande desafio para todos nós. O julgamento é talvez o maior empecilho à empatia. Nos mobilizamos para ajudar um estranho, mas somos incapazes de ajudar aquele que convive conosco. Por quê? Porque conhecemos as limitações e imperfeições desse que convive conosco. E aí julgamos que ele não merece. Ao contrário do estranho, que não sabemos nada da sua vida. Precisamos nos conscientizar que servir ao outro é ajudar a nós mesmos. É urgente aproveitarmos a ocasião em que podemos ajudar e fazê-lo. A hora é agora. Amanhã podemos ser nós a precisarmos de ajuda. E aí só colheremos aquilo que houvermos plantado. A nossa plantação hoje pode ser farta e abundante. A todo instante temos a oportunidade de ajudar. Desde o menor gesto, aquele que nada nos custa, como ceder o lugar na fila do supermercado para uma pessoa idosa, como o gesto mais grandioso, aquele que exige muito de nós, como contermos nosso instinto de revide, como orar sinceramente por aquele que nos maltrata. Lembremos sempre da lei do retorno. Gentileza gera gentileza. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Assim como é morrendo que se vive a vida eterna. Temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Recorrendo a um outro grande exemplo de verdadeiro cristão, Francisco de Assis, vamos terminar essas reflexões com a oração que ele nos ensinou. Uma poesia que virou canção para nos lembrar da alegria de servir. Francisco de Assis orou assim: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. E, por fim, que eu procure mais amar do que ser amado. E assim, agradecida pela oportunidade de dividir com vocês essas reflexões, despeço-me desejando luz em suas almas e paz em seus corações. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.